Gary 11, o fundo de real estate da Guardian. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no dia 2 de maio de 2025. O fundo que no mercado secundário teve uma recuperação, também guarda dentro dele uma alavancagem. Vamos continuar o acompanhamento aqui no fundo. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem um valor patrimonial de 1,34 bi, 39 imóveis no seu portfólio. O valor patrimonial da cota aí é R$ 9,10, zerado quanto à vacância física e financeira. Tem aí taxa de administração e taxa de performance. O fundo iniciou as operações em 2020. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o fundo fechou aí a R$ 8,95 na B3, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses aí de 11,50%. Conforme podemos verificar aqui no gráfico, a cotação vem se recuperando desde janeiro de 2025, ela que chegou lá aos R$ 7,53, desde então buscou aí esta recuperação, superando a máxima no último ano, que era de R$ 8,57, retornando aí quase que ao valor patrimonial, de repente sendo aí a opção de emitir, né, do fundo fazer a emissão, já que ele guarda dentro dele uma certa alavancagem. A última distribuição, pessoal, será paga agora, no dia 8 de maio de 2025, 8 centavos por cota, já em linha do que vem distribuindo nos últimos 4 meses, fazendo um P sobre VP de 0,93, anualizado de 11,69%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, ele teria hoje aí no Gary 11 R$ 1.341,80. O fundo, pessoal, que está lá já superando os TDI, o IFIX e o IPCA, tá? Ele que sofreu um pouco aí no final do ano, especialmente entre dezembro e fevereiro de 2025, mas agora já buscou esta recuperação, estando superior, inclusive, aqui à linha do CDI, o que é muito bom. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nos comentários da gestão, para março ela segue aqui totalmente ajustada à nova realidade pós a venda lá do ativo de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. O ativo que estava locado lá, a BRF, lá de Vitória de Santo Antão, foi vendido. O fundo, com isso, conseguiu reduzir em aproximadamente 270 milhões o valor da alavancagem, mas ele ainda permanece com um valor alto, tá? Em relação a esta alavancagem. Mesmo com essa venda, o fundo ainda permanece com um valor alto, veremos um pouco adiante. Em relação aqui à rentabilidade do fundo para o mês, o IFIX encerrou aí 6,14%, o IPCA registrou aí 0,56% em março, acumulando aí 5,48%, tá? A projeção aí de que a Selic chega na próxima reunião a 15% ao ano, reunião esta que ocorrerá agora no dia 7 de maio de 2025. O mercado espera então que a Selic tenha esse reajuste aí para 15% ao ano. Em relação aqui, pessoal, como comentamos na performance do fundo, ele continua com a distribuição de 8 centavos dentro daquele guidance lá entre 8 e 9 centavos, tá? Inclusive já projetado aí por todo o primeiro semestre de 2025. Já em relação aos resultados, como comentamos, deu um yield aí de 0,96 ao mês, anualizados de 11,51. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para março, ele fez aqui um total de receitas de 14.325.000, o que, subtraídas as despesas, um resultado líquido aí de 12.259.000, distribuindo aí 8 centavos por cota, né? Ele não conseguiu fazer um resultado superior ao distribuído, continuou mantendo lá a distribuição de 8, tudo o que gerou no mês. Em relação aqui à rentabilidade do fundo, pessoal, para março, o spread entre a NTNB 2035 e o fundo era aproximado aí de 3,87%, o que podemos verificar aqui no gráfico. Em relação à liquidez diária, pessoal, 5.340.000 cotistas. Vejamos aqui que desde outubro de 2024 ele vem perdendo cotistas e não foi diferente agora para março, tá? Seguiu perdendo cotistas aí também no mercado secundário, decrescendo aí para 340 mil reais. Em relação ao portfólio, reduziu um pouquinho, antes eram 40 imóveis, mas agora com a venda do Vitória de Santo Antão
desceu aí para 39. O fundo, pessoal, ele segue lá com 74% de renda urbana, mas tem aqui 26% também com logística. 29% da concentração está aqui para São Paulo. A maior distribuição em relação aos inquilinos segue lá para o Carrefour, 35%, seguido aí da British Tobacco, formando 22%. Os contratos, pessoal, 100% deles são atípicos, todos eles distribuídos aí nas principais cidades estratégicas do Brasil, conforme podemos verificar aqui: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Boa Vista, Maringá e também em Maceió. São diversas lojas, tem aqui inclusive um pouco de galpão logístico, como vimos, mas a maior predominância estão lá para as lojas chamadas Big Box, tá? Que são essas lojas aqui mais voltadas para o mercado de atacadão. Em relação aqui, pessoal, aos maiores locatários, ele segue lá com a maior exposição para o grupo Carrefour, formando aí 31% das receitas do fundo, mas ele segue aí também em relação a British Tobacco, seguindo também do grupo Mateus, ambos formando aí 19% em relação às receitas do fundo. Está aqui, pessoal, a alavancagem, tá? Um ponto de atenção também para o cotista. Segundo a gestão, o fundo possui obrigações financeiras oriundas aí da estruturação de CRIs casadas, tá? Com contratos de aluguel aí atípicos de longo prazo como lastro. Em relação à alavancagem, pessoal, a gestão destaca aqui que o Gari 11 possui aí hoje 2 FIIs que detêm a propriedade de ativos de renda urbana, tá? O primeiro é o FII Artemis 2022, que tem aí em sua composição o GPA e também o Grupo Mateus, e o segundo é o FII Anensi 59, dominado aí pelo Carrefour. Em relação ao FII Anensi, pessoal, o Gari 11 tem aí 82,8% das cotas. Já em relação aqui ao Artemis 22, o Gari 11 detém 75,9% das cotas, sendo que o FII Artemis ele detém aí o restante das cotas em relação ao FII Anensi, o que corresponde aí a quase 18% das cotas detidas aqui para o Gari 11. Mas em relação às disponibilidades, pessoal, o fundo tem aí 532 milhões de disponibilidades, mas num horizonte até 2033, ele tem aqui 442 mil de obrigações para amortizar, segundo a gestão. Estas disponibilidades aqui cobrem 9 anos em relação às obrigações do fundo, tá? Segundo o que aponta aqui o relatório, o fundo tem um patamar de alavancagem aí hoje na ordem de 26% líquido das suas disponibilidades. A gestão destaca aqui também, pessoal, que o Gari 11 não possui qualquer outra obrigação financeira oriunda da aquisição de imóveis, o que é muito positivo. Mas vejam, pessoal, atualmente o colchão de disponibilidades aqui é capaz de fazer frente aí a 9,9 anos das obrigações de amortização. Se somarmos aqui a projeção até 2033, como comentamos, o fundo tem aí 442 mil de obrigações. Ocorre que, pessoal, o fundo ele tem aí, em relação ao volume de obrigações, segundo a gestão, 944 milhões para cobrir até 2047, tá? Então vejam, a alavancagem do fundo ela vai além aqui a 2033. Ele tem na realidade aqui até 2047, somando um universo aí de 944 milhões. O que, pessoal, subtraídas aqui as disponibilidades de 532 milhões, esta alavancagem, na realidade, ela corresponde aí a 30%, tá? Alavancagem líquida. Isso porque o saldo de 412 milhões que ele ainda tem para cobrir, isto é, subtraindo 532 milhões aqui do total de 944 milhões das obrigações, o fundo tem um saldo de 412 milhões, o que é dividido pelo total de ativos aqui do fundo, que é na ordem de 1 bilhão 340 milhões, forma aí uma alavancagem líquida de 30%. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta alavancagem do fundo, porque no vídeo passado falávamos que esta fotografia era na ordem aí de 300 milhões, fazendo uma conta de papel de pão de padaria, tá? Ocorre que, decorridos aí mais um mês depois das informações dos próximos relatórios da gestão, hoje nós temos que essa alavancagem aí é na ordem de 30% do fundo e ela corresponde aí
a um patamar de 412 milhões. Isso porque, segundo a gestão neste relatório aqui, ela acrescenta esta informação de que o fundo tem obrigações lá até 2047, essa informação que não constava aí dos relatórios anteriores. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a este ponto de alavancagem. Perfeito, pessoal? De Gary 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos aqui do canal, muito obrigado por isso. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também, pelo seu comentário, pela sua interação, pelo seu like, pelo seu joinha. E você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Por hora, é ficar extremamente atento a esta alavancagem do Gary 11, tomar um pouco de cautela em relação ao ânimo do mercado, isso porque o fundo já retornou quase que lá ao seu patrimonial em relação aí à cotação no mercado secundário, mas é importante ficar atento aí a esta situação de alavancagem, segurar um pouco os ânimos aí com o Gary 11. Fechou? Voltamos num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.